14% em maio a gente ganha a eleição. A gente precisa acelerar. Vamos acelerar para buscar os 14% em maio. É isso que eu acho. E a gente tem que apresentar um plano. Eu quero apresentar numa live da missão para vocês, tá? Se a gente fizer isso, e depende basicamente da nossa militância. Se a gente fizer isso, nós ganhamos a eleição. É isso. Aí, eu não tô com uma vibe de tipo, sei lá, vamos disputar porque é importante pra gente fazer deputados. Lógico que é importante a gente fazer deputados. Eu quero ganhar, caramba. Eu quero declarar guerra ao crime. Eu quero decretar, assim, guerra contra o crime organizado. E mais, nós seremos a única candidatura que significará um plebiscito. E qual o plebiscito? O plebiscito é muito claro, não é sobre as outras coisas. Você quer uma guerra contra o crime organizado? Você vai votar num candidato. Se você não quer a guerra, você vota em todos os outros. É isso. Se você quer uma guerra contra o crime organizado, você vai votar nesse aqui. Se você não quer uma guerra, você vota nos outros. É simples, né? É um plebiscito sobre querer ou não uma guerra. Esse candidato, se ganhar, todo mundo sabe o que ele vai fazer. É o primeiro candidato que não vai mentir e vai falar as coisas boas e ruins. Quando eu falo ruins, é as coisas amargas que serão feitas aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Você recebe Bolsa Família. Seu município tem mais de 30% com a população recebendo Bolsa Família. Municípios em que mais de 30% da população estão recebendo Bolsa Família vão necessariamente começar a ter frente de trabalho, não é? Precisa ter frente de trabalho. Eu sou doente, eu fico em casa, eu recebo. Tudo bem, você não precisa vir. Agora, você é uma mulher ou um homem, tem 20 e tantos anos, 30 anos, estão recebendo Bolsa Família e não querem fazer nada? Ou você vai pra frente de trabalho, ajudar a arrumar a pavimentação na rua, a limpar as coisas, deixar a cidade ajeitada, ou você vai perder o benefício. Vai ter que ter frente de trabalho? Sim. Terá frente de trabalho? Sim. Então, todo município que tem um monte de gente no Bolsa Família, a gente vai estabelecer o critério para um frente de trabalho. Mas eu sei que isso, né? Isso não é eleitoreiro, porque a maior parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas e dos candidatos vão falar, imagina, vamos dar mais um Vale Gás, vamos dar mais um... Não, vamos todo mundo trabalhar. A pessoa não tem que ficar parada. Cabeça parada é oficina do diabo. Cabeça parada é oficina do diabo. Vai todo mundo, é frente de trabalho. Vamos começar a andar. O município aqui tem 30% da população parada. Como muitos têm. Boa parte dos municípios do Nordeste, a força de trabalho tá parada. Tá parado? Vamos separar uma área, vamos botar pra plantar, vamos pegar o programa Leve Postos que a gente fez, vamos colocar a plantação, vamos botar todo mundo pra plantar, fica com a produção, cria a cooperativa, vamos todo mundo trabalhar, não vai ficar parado não. Que isso? Vai ficar parado? País de gente parada? Então uma parte do Brasil trabalha pra outra ficar parada? Eu tenho certeza que um catarinense trabalhador que tá ralando lá em Santa Catarina vai ficar muito mais orgulhoso de saber, paguei imposto, ele virou Bolsa Família, mas a galera tá trabalhando lá. O que não dá pra você dar pra uma galera não fazer nada. Não dá. E aí, algum concorrente, vocês acham que não fala isso? Nenhum vai falar. Agora alguém vai precisar falar isso. Mas não é popular. Dane-se, né? Saiu um pouquinho na live, mas tudo bem. Saiu um pouquinho na live, mas tudo bem. Não saiu, não. Saiu. Como? Entendeu? Vamos fundir esse monte de município inútil? Imagina o seguinte, vamos fazer desaparecer, Riso. Sei lá, vamos contar aí que a gente faz a fusão de pelo menos 1.500 municípios. Porra. Multiplica por 10 aí, pelo menos, número de vereadores. São 15 mil vereadores a menos, Riso. Nossa senhora. Bota aí que a média de salário por vereador vai ser 5 pau. Não tô contando assessores. Não, 15 mil vezes 5 mil reais por mês. Vezes 5. São 75 milhões de salário por mês que você tá deixando de pagar. Tá? Isso, eu só estou contando o salário. E tô contando que o salário é só 5 mil. Tá? Tô falando por mês. Por ano, multiplica por 12. Já são quase 1 bi, 900 milhões, só de salário de vereador. Se eu contar assessores, carro, verba, bababá, isso dá alguns bilhões. Só de economia. Dane-se a economia, porque economia é o de menos. Imagina os processos, a fluidez que você vai ter em não ter essa inutilidade ali. Entendeu?
vamos fundir município. Mas fundir município. Vamos, vocês já viram? Vamos ter que ter uma lei de responsabilidade gerencial. O que é lei de responsabilidade gerencial? Fazer gestão pública no Brasil não pode ser assim, eu tenho uma ideia. Não é assim, me ter uma ideia. Você tem, eu virei prefeito de Ananindeua, no Pará. Virei prefeito de Ananindeua. Em Ananindeua, vamos supor que tenha 15% de cobertura de esgoto. De acordo com o plano de metas, você não pode entregar o seu mandato com 15% de cobertura de esgoto. Você vai ter que aumentar, um mínimo. Senão você não está fazendo gestão pública. Você está em tal posição no IDEB ou no SAEB, né, com tais notas, você vai ter que subir para tanto, tem um mínimo exigido. Se você vira prefeito e você não sobe o básico, você tem que perder o mandato sem ficar inelegível. Não pode ser que o Arthur fique inelegível porque gravou um áudio e um prefeito que não consegue dar cobertura de esgoto se reeleja, porque ele vai lá e faz um show do Wesley Safadão. O cara pode fazer o show do Wesley Safadão que for. Se ele não conseguir colocar esgoto, ele não pode concorrer à eleição, ele perde os direitos políticos. Capite? Capite? É isso. Tô errado, Riso? Não. Porque aí, outra coisa, ele só fica liberado pra fazer show do Safadão se tiver os indicadores. Quer receber emenda, quer fazer show, quer fazer São João. Isso é muito comum no Nordeste. Indicador. Não bateu o indicador, não vai fazer nada. Aí, né? Aí você morre de medo, né? Um cara, mas não é você quem decide isso, não. Isso é uma reforma, chama-se reforma administrativa. Nós vamos fazer uma reforma administrativa no Brasil. Entendeu? É a Bahia, porra. É isso aí. Então, isso é meio que obrigatório. Nós precisamos fazer isso. Não dá, porque é o seguinte, o Brasil, quando as coisas são desiguais, eu vou dar uma explicação pra vocês, tá? Por que as pessoas mais inteligentes, elas ficam concentradas nas grandes cidades? Porque as pessoas mais inteligentes, isso tem até um estudo, tendem a se concentrar em lugares urbanos em que elas encontram as pessoas mais inteligentes. Centros urbanos, eles sugam o capital humano das periferias e dos interiores. É um caso clássico. Vamos supor, Luiz, você é um cara do interior, você vai trabalhar em São Paulo. Sim. É muito difícil uma pessoa de São Paulo ir para o interior. Às vezes ele vai, estuda no interior, numa Unicamp da vida e retorna. Por quê? Porque o capital humano se concentra. E ao se concentrar, ele naturalmente faz com que os lugares afastados tenham menos gente brilhante, produzindo, criando. E quando você pega num país que já é muito desigual como o Brasil, e que tem grandes desigualdades regionais, e você encontra regiões, por exemplo, vamos botar o interior do Nordeste, em que o capital humano quase não tá lá. Você tem assim um lugar que virou um depósito de gente que as pessoas estão largadas meio que à própria sorte. E não há investimento em criação de novo capital humano. Não há investimento. As pessoas simplesmente estão ali meio que largadas a esmo, largadas à própria sorte. Essa concentração, ela gera uma tendência de aumento de concentração, que foi o que nós vimos nos últimos anos. O PIB de São Paulo e o PIB das regiões agrárias cresceram mais do que o restante do Brasil. As desigualdades regionais aumentaram. Se eu não me engano, salvo engano, acho que o único lugar no Nordeste que ainda tem algum crescimento é a Paraíba. Paraíba teve migração, aumentou a população da Paraíba. João Pessoa recebeu gente. Paraíba está ela está num status diferente das outros lugares do Nordeste. Dito isso, o brain drain acontece. Um menino inteligente no Ceará, que é formado naquelas duas escolas que são especialistas em caçar gente no ITA, ele vem para São Paulo, depois ele vai arrumar um emprego em São Paulo. Certo? Este processo de concentração, ele está gerando dois Brasis, está muito claro que são dois Brasis. E também está muito caro um dos Brasis para o outro Brasil. O tempo todo o governo federal fica falando em fazer novas políticas públicas, agora é gás, energia, para bancar um Brasil. Aí eu não entendi, qual é a função do Estado, qual é a função das pessoas nesse mundo? Qual é a função do político nesses locais? Quando você não consegue emancipá-los. Qual é a função histórica de um político no interior do Nordeste? É cuidar de gente. Não é cuidar de gente. Você cuida de bicho. Olha, eu cuido de cães, cuido de gatos, eu cuido de bovinos, de equinos. De gente você não tem que cuidar como se eles fossem uns idiotas. Você tem que emancipar. Aquelas pessoas têm que ser treinadas. Você tem que criar ambientes para que cérebro chegue lá,
pessoas lá também se destaquem e você cria ecossistemas de trabalho. Você tem que criar isso. É óbvio, é a única coisa que você tem que fazer. Você não tem que cuidar deles. Porque essa coisa do político que cuida. Ah, esse aqui é o seu Zezinho, ele é prefeito aqui, ele gosta de cuidar de gente. Cala a boca, seu Zezinho. Papinho de eu vou cuidar. Não vai cuidar de nada. A gente tem que emancipar. As pessoas têm que ser emancipadas. E a gente tá. O Estado brasileiro está trabalhando no sentido de. Não é que de impedir a emancipação. Ele está criando todo um aparato de cuidado de gente. A gente tem basicamente, pessoas que são cada vez menos produtivas, vivendo uma improdutividade atroz, e aí toda uma máquina burocrática criada para cuidar delas. Então você quer um botijão de gás? Toma. Agora eu vou criar uma distribuição de energia elétrica. Imagina você criar um sistema de distribuição mesmo, de cabos, fios de energia elétrica, antenas e tal, para levar energia elétrica para alguém que não vai pagar energia elétrica, porque ela não consegue produzir. É uma massa, uma quantidade de trabalho, de dinheiro, de investimento inútil sendo gerado. Essas pessoas têm que ser produtivas e emancipadas. Só que o Estado brasileiro, o sistema de incentivos do Estado brasileiro, está nos levando para um colapso insano que faz com que estas pessoas elas se tornem um objeto de tutela e um aparato estatal, vamos dizer, vive, ganha e cresce baseado nisso. Definitivamente esse Brasil deu errado. A gente tem que brecar esse Brasil. O Ítalo Argentini falou, a questão é, o judiciário vai deixar realizar todas essas coisas? Vai precisar, vai ter que deixar. O judiciário, inclusive, é parte do problema. Ele vai ter que deixar. Ele vai ter que deixar. Tudo que a gente está propondo aqui não é ilegal, não é sequer inconstitucional. Tudo que a gente está propondo aqui é o básico. É o básico. Política de metas. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma revisão agora da Constituição de 88. Veja, em 2028, sejamos bem honestos, em 2028 a Constituição vai fazer 40 anos. O que nós vencemos com essa Constituição? Quais foram as grandes vitórias que a gente teve com essa Constituição? Vai ter que fazer uma revisão. O próximo presidente da República, que vai tomar posse em 27, vai olhar 40 anos de Constituição. O que funciona e o que não funciona? Definitivamente não houve emancipação dos pequenos municípios. Definitivamente foi criado um aparato burocrático que não funcionou. Então, se você olhar e fizer uma revisão crítica da Constituição de 88, o Estado fracassou. O modelo dela fracassou. Então a gente vai ter que alterá-la profundamente ou jogar ela fora, porque essa Constituição não serve. Então, é o momento da revisão. Agora vai ser o grande momento de rever a Constituição. De olhar para todo mundo, especialmente das gerações mais novas, e falar, cara, são 40 anos. Os veiotes lá, não é nem boomer, a galera da geração silenciosa e os boomers que promulgaram a Constituição de 88, que por mais que ela foi majoritariamente tocada por gente da geração silenciosa, ela tem o espírito da geração boomer. Acima de tudo, a Constituição de 88 é uma Constituição boomer. Ela foi um desastre para todos nós, ela deu muito errado. Ela foi a geração que impediu o crescimento e o ganho de dinheiro da geração milênio e da geração Z. Ponto! Então essa revisão vai precisar ser feita. Se alguém quiser barrar, cara, aí, cara, o país vai se encaminhar para um impasse colossal. Impasse, assim, de federação tem que ser revista. Porque não tá valendo a pena. Então, se as pessoas votarem no presidente de um partido como missão, que vai lá fazer e deixar claro, meu programa é esse, e aí o judiciário querer cortar na canetada, é sabotagem do judiciário, não tem outra palavra. É sabotagem. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.